IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo à TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar pelo www.tvfloripa.org.br. Todas as quartas-feiras conversamos com professores do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eles nos esclarecem sobre as experiências lúcidas fora do corpo, a utilização das bioenergias no cotidiano, a realização da nossa programação de vida. E além de ajudar a tentar responder aquelas questões antigas, da filosofia: quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Hoje, dia 12 de junho, Dia dos Namorados, temos um tema especial para você. O tema é dupla evolutiva. Eu sou Cleverson Rachadel e converso agora com o professor Carlos Scopel sobre este assunto. O professor Carlos Scopel é professor e empresário na área de informática, graduado em computação, voluntário e professor do IIPC e pesquisador da Conscienciologia. Então, seja bem-vindo, professor Carlos, tudo bem? Tudo bom, Cleverson, obrigado pela apresentação, e é sempre uma satisfação imensa poder estar falando aqui sobre a Conscienciologia e principalmente sobre o tema dupla evolutiva. E para a gente começar essa conversa, professor Carlos, o que é a dupla evolutiva segundo a Conscienciologia? Bom, dupla evolutiva é uma técnica onde duas consciências afins elas aumentam, elas potencializam a evolução delas através da qualificação dos traços força, do desapego do ego em relação a outra pessoa afinizada, o seu companheiro ou seu companheiro, a fim de criar um ambiente de assistência máxima, de potencialização máxima da sua assistência em relação às outras consciências que elas se interrelacionam. Uhum. E nesse caso aí, a gente teria uma diferenciação dessa dupla evolutiva em relação ao que seria um casamento comum, convencional? A dupla evolutiva é diferente? Então, tem várias diferenças. Veja que a gente fala sobre conscienciologia. A dupla evolutiva é uma técnica da conscienciologia. E então, tendo dito isto, a gente pode trazer então que a dupla evolutiva ela se baseia também no paradigma consciencial. Então, o paradigma consciencial é aquele paradigma onde existe uma realidade multidimensional. A consciência ela não vive só uma vida, ela vive várias vidas uma após a outra. Existe a questão da autopesquisa, existe a questão da cosmoética, que a gente já vem falando aqui em outras entrevistas. Por si só, isso já é uma diferença do casamento convencional. Agora, sim, as principais diferenças que a gente vê é na questão da autenticidade, por exemplo, entre os companheiros, os componentes da dupla evolutiva. Sabe aquela história assim de você se unir com uma pessoa, mas você não é autêntica com ela, você tem alguns traços que você não deseja que a pessoa veja, você esconde traições, você esconde enganos, e as pessoas levam isso como normal. Então esses são alguns pontos negativos que a gente vê da dupla evolutiva, do casamento convencional. Agora, existem os pontos positivos. Não é porque existem duas pessoas que se unem de fato por casamento convencional que elas não vão ser felizes. O caso é que a dupla evolutiva ela vislumbra a objetividade da evolução, de acordo com o paradigma consciencial. Então você não vai perder tempo com pormenores da vida da sociedade como a gente vê hoje em dia. Se existe um erro a ser tratado, existe um erro a ser consertado, a dupla evolutiva já coloca em pratos limpos, como se diz. Cartas na mesa. Cartas na mesa, já vamos resolver isso aqui para isso aí já não incomodar a gente. O casamento convencional, vendo por esse ângulo, a gente vê amigos nossos, não precisa ir tão longe assim, que não fazem dessa forma, preferem esconder, preferem postergar a resolução de problemas
que são provenientes da consciência. Né? Porque problemas que são provenientes da sociedade, do grupo em que elas vivem, vão existir tendo casamento convencional, tendo dupla evolutiva. Agora, a dupla evolutiva tem a questão, o foco na evolução. Certo. E você tinha comentado antes comigo, inclusive, sobre a questão do objetivo da dupla evolutiva, que isso já seria também um diferenciador, né? Qual que é a meta, o objetivo, o alcance dessa questão da dupla? Onde é que vai chegar? Bom, assim, eu vejo, Cleverson, que os objetivos de uma dupla evolutiva são principalmente acertos grupocármicos. São acertos que você faz com a sua dupla. A sua dupla, ela provavelmente, né, porque você tem um grau máximo de afinização, você já vem sendo dupla evolutiva desta pessoa há muitas vidas. Então você tem um acerto grupocármico de alguma situação que você não definiu ainda em uma vida passada ou até mesmo nessa vida, para que isso você galgue patamares evolutivos, você suba na escala evolutiva. Isso é um dos pontos principais, né? Agora, muita saúde também, né? Você tendo os seus problemas menorizados, você colocar o foco da sua evolução, você tendo um companheiro que observa os seus erros, observa os seus traços fardos, de modo a consertá-los, a auxiliar no conserto desses traços, ora, você vai aumentar a sua saúde, né? Então, a saúde holossomática, a saúde dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas energias. Certo, certo. E assim, nós estamos hoje no Dia dos Namorados e as pessoas acabam ficando um pouco mais românticas pelo fato de estarem comemorando assim um dia especial. E é comum as pessoas terem aquela dúvida, né? Existe alma gêmea? As pessoas gostam de comentar isso, tem algumas pessoas que têm dúvida. O que você diz a respeito? Então, é que alma gêmea, Cleverson, é um termo assim que a gente vê, é comum na sociedade, que ele foi cunhado ao longo aí dos milênios, né? Mas que ela não denota, de fato, uma afinização máxima das consciências do modo de duplo evolutivo, né? Porque assim, ó, se você for observar bem, uma alma é uma consciência, né? E a palavra gêmea é idêntica. E não existe uma consciência idêntica à outra, né? As criaturas, as consciências, elas não evoluíram da mesma forma. Elas não estão exatamente no mesmo degrau evolutivo. As duas não são idênticas. Então, tendo dito isso, a alma gêmea, na realidade, é uma afinização máxima entre duas pessoas que talvez ainda não tenham decidido ser duplas evolutivas, mas que elas se encontram nessa vida tendo a oportunidade de decidir. Bom, agora a gente vai seguir como dois companheiros comuns de sociedade ou a gente vai ser dupla evolutiva. Então é uma decisão dos dois. Uhum. E o que pode estar auxiliando a pessoa a realizar essa condição de dupla evolutiva? Quais são os fatores que favorecem a formação de uma dupla evolutiva? Bom, eu vejo assim, ó, o paradigma consciencial, né? Uma coisa puxa a outra. A dupla evolutiva, ela é proveniente do paradigma consciencial, é uma técnica da conscienciologia. Agora sim, inteligência evolutiva, a vontade de auxiliar a pessoa com quem você está se afinizando, está se relacionando, a questão da assistência multidimensional, assistência policármica, uma gestação consciencial. O que é uma gestação consciencial? Gestação consciencial é quando você escreve algo que descreve um problema que você sanou, um problema consciencial que você sanou. Então é um artigo, um relato de caso, um livro, uma enciclopédia, algo que as pessoas possam ler, inclusive você mesmo em uma outra vida. Né? Então assim, se você observar bem, ao mesmo tempo em que você resolve os seus problemas em conjunto com uma pessoa que você está se relacionando, você também produz dividendos, você produz superávites. Então, você colocar, escrever, descrever o que você teve de superávit na sua vida por causa da dupla evolutiva, vai poder auxiliar outras pessoas. E aí começa o que eu falei de assistência policármica. E o que seria, então, o contrário? Assim? O que poderia dificultar as pessoas a formarem a dupla evolutiva?
Bom, aí são N motivos, né? A gente tenta aqui, dentro de uma entrevista, resumir um pouco, né? Mas assim, veja, uma dupla evolutiva, quando se encontra de fato e as duas pessoas afins, elas resolvem tratar a relação como dupla evolutiva, elas encontram diversos problemas. São situações que não foram resolvidas intrafisicamente, dentro delas mesmas. São situações que elas não resolveram com o grupo delas, sendo do companheiro ou da companheira, sendo situações que elas ainda não resolveram no atual momento em que elas estão. Então, assim, são problemas que a dupla evolutiva, os companheiros, eles vão ter que aprender a resolver, né? E os dificultadores, de fato, são aquilo que você não quer enxergar, que você não quer ver, você não quer expor para o seu companheiro. Então, isso daí são dificultadores. Você tem alguns vícios, por exemplo, que você não quer largar, entende? Então, a falta de vontade evolutiva, né? A falta de inteligência evolutiva, a falta de senso de assistência para uma pessoa. Esses são dificultadores, né? A questão de interprisões, que a gente chama, que são essas situações que você ainda não resolveu com seus grupos. Então, tudo isso é dificultador. Mas, tudo passa. Você consegue resolver de acordo com a vontade da dupla. Ok, a gente agradece aí os esclarecimentos nesse primeiro bloco. Voltamos a seguir, após o intervalo, com mais dupla evolutiva. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o tema dupla evolutiva com o professor Carlos Copel. Quero lembrar a todos aí que queiram fazer contato com o IIPC nesse momento, pode fazer a ligação pelos números 3224-3446 ou 3025-3135. Os voluntários irão lhe atender e tirar suas dúvidas. Então, voltando ao tema aqui com o professor Carlos, existe essa condição de que um casal que se forma como dupla evolutiva tenha se preparado antes dessa vida já para vir nessa condição? Existe. A conscienciologia, ela traz então à tona as questões multidimensionais de outras vidas e inclusive é muito falado agora na conscienciologia sobre a intermissão, né? A questão de você antes de renascer, antes de você adquirir um novo corpo físico, né? Você ter a oportunidade de cursar algumas matérias sobre a sua próxima vida. É uma questão bem abrangente, né? Abrange assim uma questão bem do posicionamento da pessoa e também assim da questão de afinização. Se você, por um momento na sua vida, você desistiu, por exemplo, de pontuar das questões evolutivas, é possível você não ter passado por esse curso intermissivo. Agora, se você é uma consciência à frente assim, da sua evolução, você está sempre prestando atenção no que você, nos seus objetivos evolutivos, nas suas questões de traços, reciclagens, auxílio, assistência, projeção consciente, existe a questão de você se afinizar, então, depois que você dessomar, depois que você perder o corpo físico, né? Você se afinizar, então, com essas consciências que estão também dispostas a fazer um curso para você aprender o que vai ser feito na próxima vida, né? Isso é uma oportunidade que você mesmo adquire, né? Como eu estou falando. Então, agora puxando para o nosso tema dupla evolutiva, existe então como você combinar com uma consciência que teve esse posicionamento, né? Essa inteligência de aumentar a velocidade evolutiva e você ter tido a oportunidade de conversar com essa consciência no período intermissivo, né? Então, assim, existem combinações, né?
Olha, Cleverson, é uma questão bem complexa para estar explicando isso aqui, né? Mas existe como você, em conjunto com consciências amparadoras, que são mais evoluídas, elas têm uma visão de conjunto maior. Então elas podem dar dicas, né, insights, assim, ó, do que você pode fazer para se encontrar com essa consciência que você está afinizado, para que daí então você evolua em conjunto. Então existe essa questão, e é muito importante você ter pontuado isso, porque as duplas evolutivas, de acordo com o paradigma consciencial, elas já têm a tendência de ter, de fato, participado de um curso intermissivo, né? Então, assim, se você, então, inclusive, que está nos assistindo, não tem uma dupla evolutiva ou nem nunca ouviu falar sobre isso, não tem problema. Se você se sente afim com essas ideias de intermissão, de inteligência evolutiva, de projeção consciente, energias, toda essa questão do paradigma consciencial, a questão da cosmoética, a questão da interassistência, venha fazer uma palestra com a gente, venha uma aula experimental que depois a gente vai divulgar, venha fazer um curso com a gente, porque você pode recuperar as lembranças que você teve no curso intermissivo, né? E essa lembrança você acaba recuperando e aumentando as suas possibilidades de você descobrir quais são os seus traços. E aumentando, inclusive, a possibilidade de você aí, então, decidir se você vai encontrar uma dupla evolutiva ou não. Né? Porque você acaba abrindo as suas ideias, então você acaba se afinizando energeticamente com uma pessoa. E você acaba sabendo se aquilo ali vai fazer sentido para você ou não dentro da sua relação. E nesse caso, já que a gente está falando desse reencontro das pessoas, né, para formar essa condição de dupla, o que é necessário para uma pessoa conseguir identificar uma potencial dupla evolutiva, né? Identificar qual é o perfil ou como é que a pessoa pode não se confundir ou não se equivocar em relação a isso? Então, assim, como a gente vem falando, a gente não evolui, a questão não é bem essa, a gente não é que evolui somente com o paradigma consciencial, não é bem isso. Mas, se você tiver um abertismo para as premissas do paradigma consciencial, a questão das energias, de você saber que existe uma realidade multidimensional, que existe a questão da autopesquisa, de você colocar os seus traços à mesa, você colocar os seus traços em pesquisa, você pesquisar a sua própria consciência, já é um fato que facilita, um facilitador para você encontrar a sua dupla evolutiva. Ainda mais se um dia você se encontra com ela e ela também tem essas ideias, afinização com essas ideias. O próprio abertismo, né? Aquela questão de você não ser fechado a se relacionar com pessoas diferentes do seu grau evolutivo, né? Muitas vezes aquela consciência, aquela pessoa, ela ainda não recuperou as lembranças do curso intermissivo e você vai estar ali para auxiliar, né? Então esse abertismo, a questão energética, você não simplesmente se afinizar com a pessoa pela sua beleza física, pelas suas, como é que eu posso dizer assim, o seu comportamento, né? Mas você se afinizar também pelas energias dela, você saber você perceber a pessoa, você sentir as energias da pessoa, você tentar observar o que ela tem intrafisicamente, o que essa pessoa veio fazer aqui. É mais do que ficar só nas aparências, né? Logicamente, é muito mais do que isso, né? Às vezes a aparência ela não é tão importante, né? A gente sabe de casos aí dentro da conscienciologia onde pessoas conviveram durante dezenas de anos, né, décadas, e assim, e convivendo de um modo evolutivo, pró-evolução, mas que assim, depois de um determinado tempo, as aparências elas deixaram de ser as mais importantes, entende? Isso daí pouco importa, né, para uma formação de dupla evolutiva. Agora é lógico, é como eu falei, é uma afinização holossomática, né? Então passa por aí também. Agora não é o principal, entende? O principal é a questão mental somática, é a questão das ideias, é você se afinizar pela questão evolutiva, pró-evolução, né, das ideias que vão impulsionar a sua evolução. E não só pelos sentimentos, e não só pelas energias, e não só pela parte corporal intrafísica da pessoa. Uhum. E
Durante o primeiro bloco e agora também a gente acabou seguindo um caminho até de colocar como oposição a questão do relacionamento convencional, o casamento convencional, a dupla evolutiva. Então, nesse caso, mas existe a questão de lidar com problemas que também ocorrem no casamento convencional, assim, a dupla evolutiva também tem que lidar com alguns problemas comuns, né, dos casais em geral? O tempo todo, né? A gente vive aí na sociedade como ela é hoje e se depara com problemas comuns. Assim, porque a questão de dupla evolutiva, a questão de uma consciência que está afim das ideias da conscienciologia, não significa que ela não vai ter problemas, né? Assim, como eu vejo a questão de problemas é que eles acabam se tornando desafios, né? Os problemas de uma consciência preparada evolutivamente, ou que tenha pelo menos um pouco de inteligência evolutiva, ela não vai tratar problemas como problemas, e é problema e eu vou ficar triste, ou vou ficar depressivo por causa daquilo. Ela trata como desafio, coloca na mesa o que ela tem de traços para poder se sobressair, para poder vencer aqueles desafios e toca em frente, né? O que ocorre com uma dupla evolutiva? É que, evidentemente, a gente não vai ter, só porque a gente decidiu ser uma dupla evolutiva, um caminho aberto para a evolução, né? Existe toda aquela questão que a gente já falou no outro bloco, de questões, interprisões, que a gente deixou uma pessoa mal, a gente não definiu direito um término de um relacionamento passado, um aborto, um crime, sabe? Essas coisas assim que você ainda precisa resolver com uma ampla quantidade de pessoas. Então, são as interprisões. Outro fato que a gente vai se deparar é que a gente precisa trabalhar na sociedade, a gente vai ter ou não aquela decisão de você ter filhos, né? Então, se você tem filhos, dependendo da sua profissão também, imagina só, só porque você agora estuda conscienciologia, você vai a passos largos decidir o que as outras pessoas da sua profissão, da sua família vão fazer. Isso não vai acontecer isso, né? Inclusive, o que a gente vê muito é as pessoas irem contra o que você está fazendo. Claro, porque você de repente você começa a inverter os seus valores, você começa a olhar para dentro de si, e isso aí não é comum às pessoas. A tendência das pessoas é esconder os traços, fardos, os problemas para debaixo do tapete. Então a sua dupla evolutiva ela vai auxiliar você a trazer essa sujeira que estava debaixo do tapete para você fazer uma inversão dos seus valores, né? Para você seguir rumo à desperticidade, que é a questão de você ser um desassediado permanente total. Você não sofrer mais com os assédios interconscienciais, né? Você saber que existe essa realidade multidimensional, saber conviver com a questão de energias, de assédios extrafísicos, de pressões extrafísicas, e você ter ali do seu lado uma pessoa companheira que vai, claro, resolver a questão dela, né, principalmente, mas vai te auxiliar a resolver todos esses traços e demais problemas que aparecerem, incluindo os intrafísicos convencionais e da sociedade que a gente vê por aí. Bom, a gente, para aproveitar aqui o tempo final, a gente vai comentar e pedir para o professor Carlos abordar rapidamente a questão do livro, né, o Manual da Dupla Evolutiva, e a aula experimental que vai acontecer amanhã no IPC, é isso? Isso, então a gente tem um curso já que está com inscrições abertas, né, chamado CPC, Curso de Projeciologia e Conscienciologia, onde são discutidas em 36 aulas diversos temas da conscienciologia. Tem alguns laboratórios onde a gente tem aprofundamento temático, tem aula vídeo, né? Então, e a gente também fala sobre, não é um tema dessas aulas a dupla evolutiva, mas a gente fala sobre isso, né? Eventualmente isso acontece dentro dos cursos. E esse livro que eu trouxe aqui é o próprio Manual da Dupla Evolutiva, onde é descrita a técnica em todas as suas nuances, em todos os seus itens, os seus detalhes, né? Para quem está interessado nesse assunto que a gente vem falando, está aí o Manual da Dupla Evolutiva, escrito pelo propositor da Conscienciologia, o professor Valdo Vieira. Só para falar daí sobre a aula, ela acontece amanhã no Instituto de Conscienciologia, o IPC, na Avenida Rio Branco, número 354, 8º andar, às 19h30. Né?
Ok? Então fica o convite aí para você participar. Amanhã a partir das 19h30, aula experimental. Na sexta-feira também às 19h30, no mesmo endereço, mesmo local, a palestra gratuita. Então tenha uma boa tarde e até a próxima semana. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.br.